todo mundo poder acompanhar, enfim. Mas se quiserem também eu posso falar meu portunhol. Bom, meu nome é Jorge Peloso, sou nascido em São Paulo, cresci em Mogi das Cruzes e até os meus 18 anos vivi lá, em Mogi, que é uma cidade do... Eu gostei desse nome que o Gabriel deu, do conurbano paulista. A gente não usa essa palavra, a gente fala a grande São Paulo, né? E comecei a fazer teatro em São Paulo, me formei numa universidade pública, Universidade Estadual Paulista, fiz licenciatura lá e ali me formei um grupo, o Impulso Coletivo, que tem 11 anos de idade, e começamos, esse grupo é fundamental para a minha formação, para o meu pensamento teatral, foi onde eu me desenvolvi, amadureci pensamentos ideológicos, políticos, estéticos, né? Acho que, como foi falado aqui, como isso não se divide, acho que um processo detonador e formador do Impulso Coletivo foi um processo que chamava Desassossego, Suas Outras Memórias, Nossas Outras Memórias, não estou lembrando agora, em que a gente investigou esse processo. Imagina, a gente está numa cidade gigantesca como São Paulo, e a gente perguntava, existe uma cultura de São Paulo? O que seria uma cultura da cidade de São Paulo? Enfim, uma cidade cosmopolita, com povos do mundo inteiro. Que a gente pôde identificar uma cidade também que, diferente de Buenos Aires, onde é sensível à presença do passado na cidade, São Paulo é uma cidade que se construiu muito a partir da sua própria destruição, do seu próprio consumo. Então, os vestígios do passado nem sempre são tão facilmente acessados. Então a gente construiu um trabalho num lugar que chama Vila Itororó, que seria uma, não sei dizer, assim, como uma pequena... É uma rua, seria uma rua fechada, cerrada, que tinha como 80 famílias que viviam allá, uma construção histórica de importância arquitetônica para a cidade de São Paulo, como símbolo da própria urbanização da cidade, feita com restos de construções, inclusive um grande teatro que existia no centro de São Paulo que pegou fogo, e o dono desse terreno comprou essas partes. Trilhos de bonde também estão na estrutura dessa construção, e a partir da década de 70 começa a se alquilar, alugar casas dentro desse lugar para famílias mais pobres. Você tem uma saída das pessoas de classe média do centro, e começa o centro de São Paulo a ser povoado por famílias mais pobres. E a gente vai fazer um trabalho nesse lugar. Em 2006, um prefeito decreta o espaço como utilidade pública. Então, as famílias que estavam ali há 40 anos estão ameaçadas de despejo e são definitivamente despejadas em 2011 e 2013. Entre 2008 e 2010, nós estivemos lá construindo um processo teatral que registrasse de alguma forma e pensasse quais são os vetores de interesse que estão em disputa dentro daquele espaço, ou como aquele espaço também reproduz de forma metonímica um padrão de ação, de apropriação de espaços, né? Essa luta ainda não acabou, porque em 2000 ela ficou fechada de 2013 a 2015. 2015 reabre
com um processo de restauro e gestão cultural dentro da Vila Itororó. E o que a gente consegue perceber hoje, com o tempo, já tem 3 anos esse projeto de restauro e gestão cultural, é o apagamento da história das famílias pobres e negras que moravam ali, que sustentaram aquelas paredes durante todos esses anos. Enfim, esse preâmbulo para dizer um pouco sobre esse trabalho que a gente gerou, que chama Cidade Submersa. E acho que eu falo dele porque ele resume um tanto do meu pensamento teatral, nesse sentido de lutar contra o apagamento. Acho que o Brasil é um caso de sucesso fascista no sentido de destruição das nossas raízes históricas. Enfim, todos aqui vivemos em países colonizados, passamos em maior ou menor grau por processos desse gênero, e no Brasil acho que a gente tem uma situação muito grave. Eu não consigo alcançar muito para além da minha bisavó. Não sei sobre, da onde, como. Então, minha família é do norte do Brasil, família que tem ascendência originária, e obviamente que esse é um processo de escassez de recursos, lutando contra estigmas muito pesados. Tive trabalhando também com um outro grupo parceiro dos nossos grupos aqui, que estão sendo representados muito felizmente por essa curadoria e convite do contexto, que é essa região. Os grupos que estão se apresentando aqui são de cidades vizinhas. Já disse isso na Rádio Líder, nosso querido Sérgio ali, que essa curadoria, esse convite a esses grupos também é um gesto contra-hegemônico, de grupos que estão há 20 anos trabalhando nessa região sem qualquer tipo de auxílio público, lutando contra a destruição propriamente dita, né? E o descaso e o abandono.